Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a essa 11ª aula do EAD. Nós vamos hoje, com a graça do nosso Pai Criador, lançar mão do módulo 2, roteiro 2. E o tema da aula de hoje é Maria, Mãe de Jesus. E nós temos, é claro, objetivos a serem alcançados nesta aula. E o nosso objetivo hoje, todos nós juntos, é exatamente destacar a importância de Maria de Nazaré segundo o pensamento espírita. É o que nós vamos buscar alcançar nesta 11ª aula do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós vamos iniciar buscando uma informação lá no Dicionário da Bíblia, no volume 1, aonde lá nos fala da seguinte forma sobre Maria, dizendo que, segundo informações das fontes cristãs antigas, ela era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, ocorrido entre 18 ou 20 antes de Cristo, em Jerusalém ou em Séforis, na Galileia. Possivelmente, ela casou aos 14 anos de idade, como era comum à época. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. Muito bem, meus queridos amigos e estudantes do EAD. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Não há, porém, provas ou evidências concretas em relação a isso. O Evangelho, segundo Lucas, é a principal fonte bíblica sobre Maria, cuja referência é feita em momentos específicos. Vamos ver esses momentos específicos. Por exemplo, na aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, né? Também na visita de Maria à sua prima Isabel, no nascimento de Jesus, em uma estrebaria da cidade de Belém, também na chegada dos magos, logo após o nascimento do Cristo, também na fuga para o Egito, em razão da perseguição de Herodes, no retorno à Galileia após a morte de Herodes, na visita ao templo durante o período da purificação, quando encontra Simeão e Ana, a profetisa. No diálogo também de Jesus com os doutores, nas bodas de Canaã, na crucificação de Jesus e no dia do Pentecostes. Muito bem, as tradições cristãs revelam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João, em Jerusalém e em Éfeso, atendendo, aliás, à orientação de Jesus. Acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém. Esse registro também está no opúsculo Dicionário da Bíblia, lá na página 195 e 196,
dessa mesma obra, o Dicionário da Bíblia. Agora, há quem afirme, porém, que sua ascensão aos céus ocorreu em Éfeso. Essa questão deve ser analisada com cuidado. A ascensão de Maria, em termos espíritas, deve ser vista como num desdobramento seguido de materialização à semelhança do que acontecia com Antônio de Pádua, ou materialização do seu espírito após a desencarnação. Não se sabe ao certo quando ela morreu. Maria ou Miriam é um nome de origem hebraica, significando Senhora da Luz. Sua figura no Novo Testamento é discreta, o que não diminui em nada seu valor e a sua importância. Nós vamos também encontrar no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos encontrar lá no item que fala sobre a mulher ante o Cristo, lá na página 132, dizendo que buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar, apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Vemos então que a sua figura é reverenciada com carinho e profunda gratidão, como a sublime mãe de Jesus, ou simplesmente Maria de Nazaré. E lá no Anuário Espírita, naquele item sobre as notícias de Maria, mãe de Jesus, lá na página 13 desse Anuário Espírita, vem nos dizendo que no Espiritismo, doutrina que se assenta em bases científicas, filosóficas e religiosas, sendo que nessa última, como cristianismo redivivo, caracteriza o Consolador prometido por Jesus. Também aprendemos nesse mesmo a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a capaz, apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Além do que se conhece nas antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita outros importantes dados biográficos de Maria que vieram até nós
por via mediúnica, naturalmente extraídos de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Muito bem, Maria de Nazaré simboliza, então, podemos assim dizer que ela simboliza, Maria de Nazaré, terras, virtudes fartas. O mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do montouro de remorsos e fraquezas. Por ser um espírito de grande conquistas evolutivas e virtudes, consciente de sua tarefa, curva-se humilde diante do anjo que, em nome do Pai, lhe anuncia que será a mãe de Jesus, o Salvador, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nós vamos encontrar esse registro lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, para que cada um possa verificar. Então Maria profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus após a visita do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo. Nós também temos uma informação interessante em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. E essa informação lá está registrada assim, dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais. No caso, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Isso está, como eu disse, registrado lá em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Muito bem, muitas obras espíritas, vamos lembrar esse detalhe, muitas obras espíritas enfocam a figura de Maria como de grande importância para os cristãos. No artigo Notícias de Maria, a mãe de Jesus, esse artigo publicado no Anuário Espírita de 1986, encontramos informações a respeito dessa figura ímpar da história do cristianismo.
No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, destaca o seguinte, dizendo que Maria foi cognominada de bendita ou bem-aventurada, porque foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Esta informação está em Lucas, em 2 momentos diferentes. Dois desses momentos são os seguintes. Quando o anjo anuncia a virtude de Jesus, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 28. E o outro momento é este, quando dá visita à prima Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 42. Muito bem. Além dos relatos evangélicos, Maria é também mencionada nos escritos de alguns pais da Igreja Católica Romana, entre os quais Justino Inácio, Tertuliano e Atanásio também. Também em obras cristãs não incluídas nos canones da Igreja de Roma, isto é, nas escrituras apócrifas, encontramos referências sempre respeitosas a Maria. No Evangelho de Tiago e na deliberação do Concílio de Éfeso, isso 431, né? Nós vamos encontrar também eles dizendo que Maria, no caso, ela foi proclamada Theotokos, isto é, portadora de Deus. E importa então considerar como referência histórica a existência de uma escritura apócrifa denominada o Evangelho Gnóstico de Maria e outra produzida na Idade Média, intitulada Evangelho do Nascimento de Maria. Essas e outras obras serviram de base para o culto a Maria, existente em especial nas igrejas católicas romana e ortodoxa. O autor de Boa Nova nos revela momentos pungentes da vida de Maria, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus. Humberto de Campos descreve a dor profunda e silenciosa de Maria, que comove e causa admiração, nos fazendo refletir a respeito da grandiosidade desse Espírito maravilhoso que é Maria. Nós vamos então verificar lá no livro Boa Nova, no capítulo 30, intitulado Maria, dizendo o nosso irmão Humberto de Campos, relatando-nos da seguinte forma, dizendo assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e tortuado, olhos fixos no madeiro das pérfidias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações.
Ali estava na hora extrema o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinita das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade, dizendo: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Belíssimo retrato, belíssimo relato do nosso irmão Humberto de Campos. Então, resignada, Maria resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente então uma mão amiga tocar o seu ombro. Era o apóstolo João a lhe estender os braços amorosos e reconhecidos. Ambos, compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus como a suplicar entendimento. Fala então Maria a Jesus: meu filho, meu amado filho, o Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com o significativo movimento dos olhos vigilantes: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho,
eis aí tua mãe. Tempos depois, relata o espírito amigo, que João, recordando-se das observações feitas pelo Mestre Jesus, vai ao encontro de Maria e conta-lhe sobre sua nova vida entre almas devotadas e sinceras, no exercício dos ensinamentos cristãos, num misto de reconhecimento e ventura. Maria se instala junto ao dedicado apóstolo em Éfeso. Então, nós vamos também continuar encontrando no livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, um outro momento, aonde ele relata sobre isso, dizendo que a casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria extremava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e também as suas necessidades. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Isso no livro Boa Nova, na página 201 e 202, para os nossos queridos que queiram fazer essa pesquisa e rever esse capítulo maravilhoso lá no livro Boa Nova. Os anos passaram sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amarguras. E num dia, durante as suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se ao vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o envolveu. Ela o convidou a entrar e, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas
que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com um bálsamo tão doçuroso? Que mendigo era esse? Nenhum lhe surgira até então para dar. Nenhum. Era sempre para pedir. Sempre para pedir alguma coisa. Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Mãe, minha mãe, vem aos meus braços. Vem, minha mãe, aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, brandou com infinita alegria: meu filho, meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram, no ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e auscultá-la. Queria abraçar então, naquele instante, os pés de Jesus e ausculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercada de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas meu reino, lá no meu reino, a rainha dos anjos. A rainha dos anjos. Nós vamos encontrar, queridos irmãos, esse maravilhoso relato de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Lembrando que Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A obra descreve a assistência aos suicidas em profundo sofrimento no além pela legião dos servos, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Ser angélico, esse ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de
seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Muitas são as histórias que envolvem a ação de Maria de Nazaré em benefício dos que sofrem. No livro Ação e Reação, de André Luiz, relata lá André Luiz o caso de uma senhora que orava fervorosamente, rogando a proteção de Maria de Nazaré pelos filhos transviados. O instrutor Silas, citado na referida obra, explica a André Luiz, dizendo: petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são escolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, além, a fim de serem examinadas e atendidas, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Em diversas obras, os espíritos superiores fazem referência à dedicação de Maria aos sofredores. Lembramos, a propósito, a revelação que o Espírito Bittencourt de Sampaio faz à mãe de Jesus em tocante oração. Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do seu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Queridos amigos, estudantes do EAD, fica aí para as nossas reflexões esta lição maravilhosa. Na acústica de nossa mente, de nossa alma, essas notícias da grandiosidade desse Espírito, Maria de Nazaré. Que o Cristo de Deus ilumine as nossas vidas e ampare-nos nos momentos de nossas reflexões, nos sensibilizando para o melhor entendimento. Então, só assim, fazendo reflexões sinceras, profundas, introspectivas, buscando os objetivos que é a nossa reforma íntima, que com certeza, com a ajuda de Maria de Nazaré, nós vamos conseguir fazer o que propomos por necessidade espiritual, fazermos enquanto aqui na Terra, caminhando entregues a um processo evolutivo. Muita paz a todos e até a 12ª aula no próximo domingo. Queridos, meu abraço especial a todos vocês. Fiquem com Deus.